Olá, você está assistindo a TV CRC-SP, a TV online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Hoje vamos conversar com o presidente do CRC-SP, o contador Luiz Fernando Nóbrega. Olá, Graça. Olá a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. Vamos conversar um pouco, Luiz Fernando, sobre o que é o CRC-SP e quais são os objetivos do Conselho. Bom, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo é um órgão de registro, fiscalização e desenvolvimento profissional. Originariamente, com o Decreto-Lei 9295 de 1946, éramos um órgão exclusivamente de registro e fiscalização dos profissionais. A partir do advento da Lei 12.249 de 2010, temos instituído em lei o desenvolvimento profissional que é ofertado a todos os profissionais do nosso estado de São Paulo. Presidente, você disse que o CRC-SP faz parte do sistema CFC-CRCs. O que isso significa? Nós temos um Conselho Federal de Contabilidade, o órgão que nós chamamos o órgão máximo da profissão contábil aqui no nosso país, que tem funções diferentes dos conselhos regionais. Somos 27 conselhos regionais espalhados por todo o território nacional, sendo 26 conselhos nos estados e mais o Conselho do Distrito Federal. Basicamente, o Conselho Federal ele tem a função de legislar acerca da profissão contábil, fiscalizar todos os conselhos regionais e também atua como órgão de segunda instância. Nós somos um sistema que congrega em torno de 500 mil profissionais no nosso país e em torno de 140 mil profissionais só no estado de São Paulo. É bom que se diga que quando se fala em profissionais da contabilidade, nós nos referimos aos técnicos em contabilidade e também aos contadores. É o verdadeiro exército então, hein, Luiz Fernando? Vocês são realmente uma categoria, uma classe muito forte. Somos realmente 500 mil profissionais, uma categoria que tem buscado o seu reconhecimento na sociedade e que tem buscado impor realmente aos órgãos governamentais o seu papel efetivo de proteção às sociedades, proteção à comunidade. Bom, você disse também, Luiz Fernando, que o Conselho atua como um órgão de fiscalizador, como um órgão de registro e de desenvolvimento profissional. Como que é essa atuação educacional do Conselho? Como eu disse, a partir da Lei 12.249 de 2010, está em lei o papel de desenvolvimento profissional dos conselhos de contabilidade. Porém, nós já vínhamos praticando o desenvolvimento profissional enquanto fiscalização preventiva. Trata-se de uma modalidade que o profissional da contabilidade mais enxerga, esse serviço que nós prestamos, de capacitá-lo, de reciclá-lo. E isso falando do Conselho Regional de São Paulo, nós temos uma grande gama de opções do desenvolvimento profissional. A TV CRC é um desses instrumentos que leva de uma forma online conteúdo para os profissionais se reciclarem. Também temos oficinas técnicas presenciais, seminários, palestras, convenções regionais e estaduais, além de atividades voltadas ao público jovem, aos estudantes de contabilidade que ainda não ingressaram, mas também podem se valer desse serviço do Conselho Regional. Quer dizer que além de atuar, de investir na educação dos profissionais, o CRC tem também uma preocupação com os estudantes? Nós temos. O papel do Conselho junto aos estudantes, ele tem destacado uma comissão dentro da nossa casa específica para tratar desse assunto, que é a Comissão do Jovem Contabilista, que tem como objetivo principal levar aqueles que estão estudando o curso de Ciências Contábeis ou técnico as opções que ele possa ter na carreira. E para esse profissional, nós temos um conteúdo diferenciado. A necessidade dele difere-se da necessidade de um profissional já experiente, maduro, com uma carreira consolidada. Então o Conselho já tem essa preocupação desde o nascedouro do profissional, ou seja, os bancos escolares, e já oferta a ele, independente de estar registrado no Conselho, esse tipo de serviço. Basta que eles se cadastrem para que eles possam ter acesso a todas essas informações. É bom que se diga que esse cadastro não tem custo algum. Já que estamos falando em estudantes, quem conclui o curso técnico em contabilidade ou então o bacharelado em ciências contábeis tem que prestar o exame de suficiência para ter o registro no Conselho. Por que essa exigência, Luiz Fernando?
essa também é uma conquista, eu destaco realmente como uma grande conquista da profissão contábil, o exame de suficiência. Essa conquista ela se deu com a Lei 12.249 também de 2010, a mesma lei que eu falava da educação continuada, e visa que os pretensos profissionais, aqueles que concluíram o técnico de contabilidade ou o curso de ciências contábeis, possam ter conhecimentos médios para poder entrar na profissão. É um exame que traz, de um primeiro momento, já um reconhecimento da própria profissão. O profissional não basta que ele se gradue, que ele conclua o técnico ou o curso superior, ele precisa de mais uma prova para entrar na profissão. A sociedade também nos valoriza e nos enxerga de uma forma diferente a partir do momento que ela enxerga mais um crivo para os profissionais poderem atuar. E também um efeito colateral muito interessante que nós estamos colhendo é a melhora na qualidade do ensino. Hoje, as instituições de ensino têm um balizador real do que efetivamente a qualidade do ensino que ela presta ao seu aluno, ou seja, o percentual de aprovação no exame de suficiência. Isso faz com que ela possa melhorar e também ter uma cobrança mais efetiva do seu corpo docente. Então, é uma grande conquista da classe contábil o advento do exame de suficiência. E o exame de suficiência influi também no mercado de trabalho? Com certeza. A partir do momento que se prepara melhor, que você tem uma preparação melhor, fruto dessa preocupação das instituições de ensino. A partir do momento que você avalia essa preparação, ou seja, o candidato a profissional precisa prestar mais uma prova. Então ele também se esmera mais. Isso é um filtro natural que faz com que os profissionais que cheguem ao mercado cheguem mais bem preparados. E como está o mercado de trabalho para o profissional da contabilidade? O mercado de trabalho está muito aquecido. Nós enxergamos hoje na profissão contábil o que a gente chama de um apagão de mão de obra, ou seja, nós temos muito mais oferta de vagas a bons profissionais do que efetivamente profissionais dispostos a ocupar essas vagas. Recentemente, algumas publicações até reforçam isso que a gente está dizendo. A revista Veja, numa edição de agosto desse ano, trouxe 6 profissões que estão na mira das empresas. Dessas 6 profissões, 2 estavam ligadas à área contábil. Gerente de controladoria e gerente de planejamento tributário. E a própria revista trazia quais são os pré-requisitos para chegar lá, para conseguir alçar e conseguir vagas dessa natureza. Estava lá explícito, graduação em curso de ciências contábeis. Alguns segmentos da nossa profissão hoje têm um inflacionamento de mão de obra, de salários. Por que isso? Porque algumas funções são tão difíceis de conseguir que empresas que têm esses funcionários não querem perder. E aquelas que não têm, querem tê-lo a qualquer custo. Ou seja, isso gera efetivamente um inflacionamento de salários, o que mostra que a profissão está extremamente bem conceituada, muito demandada, ou seja, um mercado bastante aquecido. Isso pode se tornar um problema para quem precisa empregar, para quem precisa de profissionais, mas uma tremenda oportunidade para aqueles que estão ingressando na profissão contábil. E você acha que é importante o profissional ter sempre uma atualização dos seus conhecimentos? Com certeza. A nossa profissão, ela lida com muitas legislações. Legislações essas que estão muito ligadas, obviamente, à nossa classe, à área contábil, mas também à área fiscal, à área tributária, à área trabalhista. E essa legislação, ela muda muito rápido. Alguns amigos até dizem que nós vivemos um verdadeiro manicômio tributário. Face essa variedade de mudanças, essa imensidão que a cada dia a gente tem de novidades. Então, para atuar hoje, um profissional precisa estar muito atualizado, estudar muito, se manter realmente muito bem preparado, porque as exigências que o mercado demanda são muitas, a legislação muda constantemente e o profissional que não estiver muito bem preparado vai ter problemas. Realmente, conhecimento técnico é um ponto muito importante para o profissional, né, Luiz Fernando? Agora, a aparência, o modo dele se apresentar, isso também conta pontos? Demais. O que nós ofertamos, o produto que nós ofertamos, que não é um produto, é um serviço que nós ofertamos, ele é algo intangível. Ou seja, aquele que vai me contratar, seja como um empregador, seja como um cliente, ele não consegue mensurar o que eu posso oferecer, a qualidade que eu posso oferecer a ele, sem antes experimentar.
É diferente de um produto que eu posso fazer uma degustação, experimentar, fazer um test drive, não. Nosso serviço é intangível. E por esse motivo é que aquele que vai nos contratar procura elementos intangíveis, né, subjetivos, que vão levá-lo a crer se efetivamente o que eu estou oferecendo a ele vai ser bom ou vai ser ruim. E aonde que ele busca isso? Em evidências, que começam pela própria aparência do profissional, um profissional bem asseado, bem vestido, não necessariamente terno e gravata, muitas vezes isso não é necessário, mas bem vestido e com conteúdo, que saiba efetivamente se comunicar, passar o que ele sabe, para que aquele que vai nos contratar entenda que vale a pena. Isso efetivamente é o marketing pessoal que o bom profissional, não só da área contábil, mas em qualquer área, tem que ter. Ele tem que saber se vender, tem que estar preparado e tem que demonstrar isso. E isso muitas vezes vai da própria aparência do profissional, que temos que ter esse cuidado, sim. Quando a gente estava falando sobre a atualização de conhecimentos, você colocou num ponto que é a chave, né, na profissão do contabilista, que é a mudança muito rápida da legislação. Por que acontece isso, Luiz Fernando? O profissional da contabilidade, ele lida com principalmente a parte fiscal e tributária das empresas, que tem muitas esferas. Então nós estamos falando da esfera municipal, da esfera estadual, da esfera federal. Então são muitos tributos, encargos, impostos que estão envolvidos nessa prestação de serviço que nós ofertamos às empresas. E muitas mudanças de muitos impostos, de muitos entes diferentes, traduzem essa atenção, essa minúcia que nós precisamos ter para que a gente não faça nada errado. Muitas vezes um erro do profissional que não esteja atualizado, que não esteja bem preparado, ele pode custar muito dinheiro. O profissional da contabilidade tem uma responsabilidade direta, ele responde com o seu patrimônio pessoal em algumas situações e ele tem que estar muito atento, porque são muitos detalhes em muitas áreas diferentes. E essas mudanças ocorrem pelo dinamismo que é o mercado em si, né? Os entes procuram se blindar, procuram incorporar alguma coisa que não havia sido incorporada em termos de impostos, tributos, encargos, e nós é que que somos responsáveis por traduzir isso para as empresas e cumprir essas obrigações diretas ou indiretas. A gente sabe que um dos grandes entraves ao empreendedorismo e até mesmo ao investimento estrangeiro no Brasil é a burocracia. Qual é a posição do Conselho sobre esse assunto? O Conselho ele é frontalmente contra uma burocratização, por vários aspectos. O primeiro, de caráter geral, é que a burocracia ela afugenta investimentos. Hoje, quando se fala em fazer negócios no Brasil, principalmente quando estrangeiros vêm fazer negócios no Brasil, ele se assusta com a burocracia que ele encontra aqui, que vai desde a abertura de uma empresa, passa pela legalização dessa empresa e pela rotina dessa empresa, que tem, como eu disse, muitos tributos, encargos, impostos diferentes. Temos as famigeradas obrigações acessórias, que são reportes que nós temos que fazer aos fiscos de diversas naturezas. Isso toma tempo e tudo isso é burocracia, tudo isso gera custo e tudo isso não gera valor agregado para as empresas. Então o Conselho é contra isso, mas nós enxergamos e temos visto uma mudança, uma melhoria, um avanço nessa esfera. Um exemplo disso é que recentemente nós fomos procurados pelo secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o senhor Rodrigo Garcia, que nos procurou para ajudar em projetos da Secretaria que visam efetivamente desburocratização. É um projeto audacioso, um projeto ambicioso, mas que vai proporcionar às empresas uma abertura mais célere, vai propiciar uma celeridade nos seus licenciamentos. Empresas que são chamadas de empresas de baixo risco, elas vão poder abrir e vão poder se licenciar em praticamente um dia. É um ganho. Para nós, enquanto os grandes artífices desse processo, nós vamos ganhar tempo, vamos diminuir retrabalho e para o cliente que está trazendo investimentos para o país, que está abrindo sua empresa, que vai gerar empregos, também é muito importante ele estar aberto, legalizado e licenciado rapidamente. O Conselho, então, apoia iniciativas como essa, mas condena iniciativas que realmente oneram,
que burocratizam. E, infelizmente, algumas esferas do governo empurram goela abaixo das empresas, obrigações acessórias, muitas vezes redundantes, que tomam tempo e dinheiro das empresas e nosso tempo precioso que poderíamos dar valor agregado àqueles que nós estamos servindo. Infelizmente, a gente tem que cumprir essas obrigações. Nós temos visto também que, apesar das muitas leis de incentivo ao empreendedor, pequenas e médias empresas não conseguem nem chegar ao fim do seu primeiro ano. Por que acontece isso, Luiz Fernando? Muitas vezes as empresas, elas são abertas em um ímpeto, em um sonho que é legítimo, mas a empresa hoje, para ser sustentável, para ter continuidade, ela precisa efetivamente ter um planejamento. Né? Um planejamento desde a abertura dessa empresa, qual é a modalidade que eu vou abrir, né? Qual é o regime tributário que eu vou escolher e até a sua continuidade. Né? Qual que é o fluxo de caixa que ela precisa ter, capital de giro que ela precisa ter, se ela vai investir em aquisições, em terceirizações, enfim. Todo esse planejamento, os empresários que têm o faro, têm o feeling do negócio, isso é muito importante. Agora, procurar a ajuda de um profissional preparado, capacitado, que possa elucidar algumas nuances que nem sempre são de domínio dos empresários, que é realmente um ponto importante para a continuidade das empresas. E esse profissional é o profissional da contabilidade, que ele ajuda desde o nascedor da empresa até o seu dia a dia. Um empresário, um neófito, ele vai se deparar com muita coisa que ele não vai ter tempo para se dedicar. E é legítimo que ele se dedique ao negócio dele. Essa parte de tributária, fiscal, planejamento, um profissional da contabilidade pode auxiliar. Então, não diria que é uma situação que vai demandar a morte ou a sobrevivência de uma empresa, mas potencializa e muito a continuidade da empresa se ela tiver um bom profissional da contabilidade ao seu lado. E o CRC participa de ações em prol do empreendedorismo? A própria capacitação que nós fazemos junto aos nossos profissionais já é um passo nessa direção. Nós temos aí não só conteúdo técnico a oferecer aos profissionais, como também um conteúdo gerencial, conteúdo que é ligado a áreas do conhecimento afins à contabilidade, que incentivam de uma forma indireta o empreendedorismo. Para nós, enquanto profissionais da contabilidade, quanto mais se prosperarem as empresas, mais continuidade nós vamos ter também nos nossos negócios. Luiz Fernando, a contabilidade, infelizmente, é uma das profissões que mais sofre com veiculações equivocadas sobre o exercício da profissão. Como o CRC-SP tem se posicionado sobre esses acontecimentos? Na realidade, o Conselho Regional de Contabilidade, com as 3 premissas que nós já falamos, não tem papel legal para atuar nessa esfera. Porém, nessa gestão nós incorporamos o dever moral de nos manifestarmos cada vez que a classe contábil é instada de maneira equivocada. Isso já aconteceu por algumas oportunidades durante a nossa gestão e em todas elas nós fomos a público para nos manifestar frontalmente contra esse tipo de iniciativa. É bom que se diga que o Conselho de Contabilidade e também as outras entidades congraçadas se mobilizam, se manifestam, buscam retratações, mas é importante que o profissional da contabilidade, você que está nos assistindo, também seja um instrumento ativo nesse processo. Um exemplo claro do que nós estamos falando foi recentemente um ministro do Supremo, numa entrevista dada a uma revista de veiculação nacional, onde tratava-se da campanha da presidente Dilma, e ele dizia que a campanha era séria, que a prestação de contas era séria, que não era a contabilidade de um boteco. Que se fosse assim, ele chamaria então um técnico em contabilidade de bairro, ou seja, uma pessoa que não tem esclarecimento suficiente sobre a área contábil, com todo respeito a outros que ela tem, e que se manifestou de uma maneira muito infeliz. Pois bem, fizemos o que acabei de dizer, fomos a público, né, reiteramos o nosso repúdio a essa ação, convocamos a classe para uma retratação e fruto disso foram 2 caixas postais desse ministro que efetivamente foram tiradas do ar, dada a avalanche de e-mails que a classe contábil colocou. É isso que eu digo. As entidades têm esse papel moral de defender a profissão? Sim. Mas os profissionais também têm que ter um papel ativo nesse processo para exigir
esse tipo de retratação, para que a classe não sofra, como você disse, Graça, reiteradamente, distorções no que entendem sobre a nossa profissão. A mídia também tem se referido ao termo contabilidade criativa, sempre de forma pejorativa. O que é essa contabilidade criativa, Luiz Fernando? Essa contabilidade criativa usada de maneira pejorativa não é efetivamente o que nós nos propomos a fazer de maneira séria. Muitas vezes se referem a esse tipo de expressão para tratar de um desvio, de um desfalque, de uma manobra ilegal, e não é isso. A contabilidade ela tem sim uma criatividade aliada, mas sempre a boa criatividade ela tem respaldo na legislação, ela tem respaldo na legalidade, aonde a criatividade então vai trazer mecanismos e meios lícitos para que as empresas se beneficiem. Muitas vezes, jornalistas que não têm esse esclarecimento suficiente generalizam e dizem da contabilidade criativa. A contabilidade tem potencial para ser criativa, sim, mas sempre dentro de uma legalidade, sempre dentro de um planejamento coerente e ético. A Lei nº 12.683 de 2012, mais conhecida como Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, trouxe uma série de responsabilidades ao profissional da contabilidade. Como você encara mais essa atribuição? Eu recentemente escrevi um artigo que falava dos dois lados da moeda acerca desse assunto. De fato, os profissionais têm mais uma responsabilidade a cumprir perante as entidades, perante a COAF especificamente, de reportar operações que entendemos suspeita ou que possam ser atípicas daqueles clientes que nós prestamos o nosso serviço. Por outro lado, essa incumbência nova, ela traz uma responsabilidade, traz uma credibilidade. O que eu costumo aconselhar aqueles que nos perguntam acerca desta novidade é que reflitam de uma maneira mais intensa desde o nascedouro que você está arregimentando um cliente. Estudar quem é essa pessoa que você vai prestar o serviço, quais são as origens, para que você não corra riscos desnecessários. E além dessa prospecção com mais cautela, há que se falar também de um contrato de prestação de serviço delimitando muito bem deveres e responsabilidades, tanto seu, profissional da contabilidade, quanto os seus clientes. Porque é bem verdade que nós respondemos com o nosso patrimônio acerca de alguma inconsistência que possa ocorrer. Por isso é importante nos blindarmos e isso traz uma valorização. O profissional não terá mais que se submeter aliás, não poderá se submeter a qualquer tipo de servidão, mesmo porque ele tem uma responsabilidade muito grande envolvida junto a essa prestação de serviço. Presidente, a contabilidade hoje é um dos assuntos do momento, principalmente nesse momento em que o Brasil adota as normas internacionais de contabilidade. Qual é o retrato que você faz da contabilidade brasileira hoje? A contabilidade brasileira vive um momento bastante especial hoje. Nós temos um papel de destaque no cenário internacional e isso é bom que se registre, que é fruto de um trabalho incansável do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Juarez Domingues Carneiro, que abriu as portas do mundo para o Brasil entrar. Hoje nós temos trânsito em entidades internacionais como IASB, IFAC, que não tínhamos, e um papel de respeito. O Brasil hoje adquiriu um papel de protagonismo nesse cenário internacional. Isso fruto de um trabalho do Conselho Federal, do IBRACON e outras entidades contábeis que conquistaram esse espaço com muito trabalho e com muita ousadia. Isso traz para o Brasil um pioneirismo, um papel de protagonismo, mas também muita responsabilidade de fazer o seu dever de casa e atuar na disseminação das normas internacionais aqui no Brasil. Normas internacionais essas que poderão efetivamente trazer muito retorno de investimentos estrangeiros para o nosso país. A contabilidade sendo única no mundo, ela vai facilitar os investimentos. E o Brasil, como um país potencialíssimo de investimento, com uma contabilidade dos padrões internacionais, realmente terá um papel de destaque ainda maior. E o CRC tem contato com instituições internacionais de contabilidade? Sim, o Conselho de São Paulo, nesses 2 anos de trabalho, ele firmou alguns convênios internacionais
com entidades e universidades fora do país. Temos convênios firmados nos Estados Unidos, na Argentina, na Espanha e alguns outros em andamento. Também, recentemente, fomos brindados com uma visita do presidente da IFAC, o senhor Warren Allen, e também fomos recepcionados por ele em Nova York. Então, a contabilidade brasileira, que é óbvio que seu órgão máximo representando o Conselho Federal de Contabilidade, mas São Paulo também adquirindo um papel de relativo destaque nesse processo. Você acha importante, então, o intercâmbio de conhecimentos dos profissionais brasileiros com os estrangeiros? Sempre agrega quando a gente tem uma experiência diferente em outras especialidades. Temos realmente toda essa vivência e o que se observa disso é que o profissional brasileiro está muito bem. Se fala muito em globalização, de profissionais se enveredando para o nosso território, mas o profissional de contabilidade brasileiro podemos dizer que está muito bem preparado, fruto aí de uma boa preparação, de uma situação que a gente se vê necessária, mas que se nos torna realmente competitivos nesse mercado. Então, durante todo esse ano está sendo veiculada a campanha 2013, Ano da Contabilidade no Brasil. Qual o significado dessa campanha? Essa campanha que foi idealizada e está sendo capitaneada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que saiu do patamar de campanha e virou um verdadeiro movimento social, a qual o principal objetivo é desmistificar o que é o profissional da contabilidade para a grande massa da sociedade. Como falamos há pouco, as deturpações que a nossa profissão sofre, elas são constantes. E a sociedade não sabe o efetivo papel que nós podemos prestar. O valor agregado que nós podemos impor às empresas com fruto do nosso trabalho. E a campanha vem com esse objetivo. A campanha teve 2 momentos. Até agora, no mês de novembro, nós tivemos um movimento interno, a profissão se articulando, ganhando corpo, se estruturando, para agora, no mês de novembro, virmos com o que o presidente Juarez chama do grande choque de mídia, que já está acontecendo a partir do começo de mês de novembro, com inserções em rádios, inserções em TV, inserções em jornais, em revistas e ações localizadas que vão exaltar o papel do profissional da contabilidade junto à sociedade. E como que tem repercutido a campanha 2013, Ano da Contabilidade no Brasil, no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, as nossas ações têm se pautado inicialmente nas esferas locais, onde estamos fazendo o lançamento dessa campanha 2013 em várias câmaras municipais espalhadas pelo nosso estado. Tivemos o ápice na Assembleia Legislativa Estadual, no mês de abril, com a presença do presidente Juarez, com a presença do presidente da IFAC nesse lançamento na Assembleia Legislativa, e temos as ações internas. Todos os nossos veículos de comunicação tratam desse assunto. Os profissionais aderiram, têm colocado na sua papelaria, nas suas assinaturas, nos seus cartões, o logo da campanha, o que está dando muita capilaridade para essa campanha, que quando chegarmos agora no mês de novembro, com esse choque de mídia, realmente teremos um impacto ainda maior. Luiz Fernando, agora saindo um pouco dessa seara da gestão de empresas, onde o profissional da contabilidade atua com muito sucesso, e em ações sociais, como ele pode atuar? Várias maneiras. Nós temos hoje um programa que chama-se PVCC, Programa do Voluntariado da Classe Contábil, onde o profissional pode se inscrever e ter ações voluntárias que possam beneficiar famílias no planejamento de orçamento e algumas outras ações. O Conselho de São Paulo tem alguns outros projetos ligados ao Fundo da Criança e do Adolescente, ao Fundo do Idoso, a incentivos fiscais, onde o profissional da contabilidade é um grande interlocutor, um grande mediador desse processo junto às empresas que ele presta seu serviço. Hoje é uma realidade que se pode, por exemplo, doar parte do seu imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, para o Fundo do Idoso. E nós, enquanto os responsáveis pela confecção das declarações de imposto de renda, nós levamos essa informação ao contribuinte. E o que ele paga não muda. O valor que ele pagaria de imposto, ele destina uma parte desse pagamento para esses fundos, ou seja, o dinheiro fica na própria localidade. Então, enquanto os intermediadores desse processo, o profissional da contabilidade tem um papel fundamental para poder fazer valer o seu conhecimento e destinar esses fundos. Então, o profissional tem
sim, uma atuação social bastante intensa com campanhas localizadas e nacionais. Luiz Fernando, muitos jovens chegam na hora, né, na hora de escolher a profissão e ficam numa grande dúvida. Você que é um entusiasta, né, da profissão contábil, o que você diria para esse jovem que não sabe ainda o que fazer? Por que ele poderia escolher a profissão de contabilidade? Primeiro, é bom desmistificar. Contabilidade não é uma ciência que vai lidar diretamente com cálculos infindos e que realmente eu não sou bom em matemática e não sirvo para a profissão contábil. Não. Realmente é uma profissão apaixonante, que ela tem sim que se dedicar, tem que estudar, mas ela é muito acessível. É uma profissão muito democrática e é uma profissão que está em franca ascensão. Eu disse que nós estamos com um apagão de mão de obra, com inflacionamento de salários. Hoje a contabilidade já é a quarta profissão mais demandada no mundo. Nos cursos superiores, nos vestibulares aqui do Brasil, ciências contábeis já está entre os 10 cursos mais procurados nos vestibulares. Ou seja, tem se acordado para os potenciais da nossa profissão. O que eu diria para esse jovem, vá fazer ciências contábeis. Entenda todas as vertentes que a profissão contábil tem a oferecer, que com certeza você vai ter um sucesso na sua carreira profissional. Apesar de você ser jovem, você está há muitos anos como empresário contábil na sua cidade, que é Bauru. E para a pessoa que está começando agora, quais seriam os seus conselhos, Luiz Fernando? Aproveitar a oportunidade desde o ingresso num banco escolar já para estudar bastante. Muitas vezes a gente tem um engano, né, tem a falsa impressão de que eu estou começando, eu ainda não tenho necessidade de estudar tanto. Isso pode ser um grande diferencial quando ingressando nos bancos escolares, esse aluno já se qualifique, já se capacite e com certeza ele vai estar empregado bem antes de sair do seu banco escolar. Isso vai potencializar uma ascensão em carreira, vai potencializar reconhecimento, vai potencializar maiores e melhores remunerações. Então, estudar é a palavra de ordem. Depois disso, atenção a alguns detalhes. A gente citou marketing pessoal, um planejamento de carreira, onde eu estou e o que eu quero ser, aonde eu quero chegar e como fazer isso. Quanto mais cedo se conseguir isso, se organizar para isso, mais chance de sucesso esse aluno terá na profissão contábil. Bom, depois de você estar atuando há 14 anos nas entidades contábeis e terminando agora, né, nesse final de 2013, sua gestão como presidente do CRCSP, qual será seu próximo desafio, Luiz Fernando? O próximo desafio agora é nacional. Estamos deixando 2 anos de gestão aqui como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, com muito carinho pela casa, com muito carinho por todos que estivemos trabalhando por esses 2 anos, mas o desafio continua em Brasília. No último dia 7 de novembro, nós fomos eleitos para o Conselho Federal de Contabilidade e temos um desafio agora de tentar melhorar um pouquinho o trabalho brilhante que já vem sendo feito. Eu acredito que o tempo que a gente tem de sistema, o tempo que existe de conselho, vai nos credenciar, nos capacitar para poder dar algum valor agregado àquela casa e realmente em prol de uma profissão que a gente abraçou, que a gente ama, que a gente se dedica comercialmente e institucionalmente. Luiz Fernando, a TV CRC agradece a sua participação e parabeniza você pela brilhante atuação de todos esses anos na classe contábil. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer falar com vocês.